beleza? Queria mostrar um pouquinho para vocês de como foi o processo criativo disso tudo, de como foi a concepção da marca. Eu fiquei mais ou menos 45 dias trabalhando no design, né, da Arca Church ali, no novo rebranding, e o lançamento ele teve mais 15 dias depois, né, para ser feito, porque teve um vídeo de lançamento que a gente projetou e também a apresentação no dia do culto. Então eu queria te mostrar como que foi o início desse processo. A gente começou através de uma imersão, então eu passei de 10 a 15 dias indo para as nossas reuniões da igreja, indo para as reuniões de trilhas de treinamento e também dos cultos, né, de celebração, adoração, batismo, ceia, com o intuito de entender um pouco mais do contexto histórico da igreja, de como ela funcionava, e a gente desenvolveu esse documento aqui com o contexto histórico da igreja, quais pessoas a gente quer impactar, o manifesto no geral, que a gente tinha algumas coisas, mas não tudo, e também entender qual que era a grande problemática, porque eu percebia que havia um problema na marca anterior da igreja, mas não era simplesmente o logotipo, mas era como as pessoas se identificavam com a Arca Church. Era mais ou menos assim, as pessoas se identificavam mais com as pessoas que elas conheciam, ou seja, eu vou lá na igreja do Jonathan, ao invés de falar eu vou lá na Arca Church. Então a gente meio que percebeu que a marca Arca Church não era tão relacionável quanto as pessoas. Mas por que as pessoas não refletiam a marca? Porque elas também não se conectavam. Então era um processo de fazer com que todos vestissem a camisa. E hoje isso tem acontecido muito bem. Eu estou muito contente com o resultado. Então o design em si, ele foi um mecanismo, foi uma ferramenta, mas ele não resolveu tudo que era necessário ser resolvido, entende? Então a gente trabalhou em cima disso e iniciou através do processo de imersão. Logo após a imersão eu tive minha primeira reunião de briefing com o pastor para definir o que nós iríamos fazer, também ter um tempo ali de mesa com ele para entender o que ele achava da igreja e o que ele queria. Então eu sentei com ele, apresentei esse universo, né, de coisas que a gente precisava resolver, e ele me disse assim: Jonathan, eu quero, só que eu preciso entender e ver com os meus próprios olhos alguma coisa. E aí eu bati na tecla: bom, antes que o senhor veja alguma coisa, eu preciso entender onde nós precisamos chegar, porque senão a gente vai para qualquer lugar. A identidade visual, ela se deu dessa forma. Então a gente conversou sobre a missão da igreja, sobre a imersão, fiz algumas perguntas pontuais ali que foram direcionando para a conversa, entender por que as pessoas não conseguiam fazer parte disso, quais que eram os principais atributos e a conexão das pessoas. Logo depois dessa reunião, a gente passou para uma outra etapa, que foi uma pesquisa interna de perguntas positivas e negativas da membresia. Ou seja, a gente incluiu as pessoas na construção disso, os líderes, os supervisores, para que ficasse uma coisa mais orgânica, sabe? Que as pessoas se sentissem palpavelmente de que quando a identidade fosse apresentada, elas faziam parte daquilo. Então a gente fez essa jogada de incluir as pessoas, e a gente tem diversos empreendedores na igreja também que fizeram parte disso, no caso de construção dos materiais após eles estarem prontos. Pois bem, depois disso daqui, depois de fazer toda a reunião dessas informações, demorou mais ou menos 30 dias só de pesquisa e de pensar sobre tudo isso, e sobre montagem de moodboard, sobre fazer reunião com o time criativo, que a gente também fez. Deixa eu te mostrar aqui o que saiu do documento. A gente fez uma espécie de brainstorm, e nesse brainstorm a gente chutou tudo pra cima e vamos ver o que vai sair, saca? É uma chuva de ideias, é o literal da palavra. E nesse brainstorm a gente pesquisou outras igrejas que tinham um conceito que a gente gostaria de ter, e a gente fez uma reunião então com o time criativo de onboarding e brainstorm. Então a gente entendeu ali necessárias serem feitas, as coisas que eram necessárias serem moldadas, colocou na mesa. Apresentei a ideia, logo depois desses 30 dias então eu passei a construir a identidade, sendo que ela já estava sendo construída antes mesmo dela ser colocada no programa. E aqui está um pouco de como iniciou. Primeira referência que eu tive do pastor e que eu levei isso depois para a apresentação era que a gente precisava ser uma igreja que simbolizasse uma arca moderna. Foi lá 7, 8 anos atrás, fizeram, né? Tiveram de ideia. E aí eu comecei a testar as coisas, assim, pegar o logo anterior, ver algumas referências, começar a construir em cima, tentar chegar lá e tudo mais. Tentar colocar no grid as coisas, mas as coisas ficavam um pouco mais desalinhadas, né? E aí eu comecei a construir, tipo, sei lá, numa outra linha, somente o A. Tentar, sei lá, trazer uma vibe de igreja que tivesse no próprio logotipo a identificação do isótipo, coisas assim nesse nível, né? Mas acabou não funcionando muito bem, porque ficou genérico demais, sem personalidade nenhuma. E aí eu comecei a construir a tipografia e a personalizar, até que eu cheguei nesse resultado aqui, né?
Tô mostrando pra vocês. Chegando nesse resultado aqui, eu pensei, bom, beleza, mas não é isso aqui ainda, cara. Parece que nós ainda trazemos uma espécie de pleonasmo pra tudo isso. Resolvi com um círculo, logo depois disso eu testei fazer ele totalmente vertical, aliás, horizontal, e colocar o t-shirt aqui pra baixo, né? Aí eu coloquei isso dentro de um grid, alinhei ali pra ficar as formas perfeitas e tal, no quesito de proporção áurea, né? Os designers aqui de marca vão entender isso. E a personalizar mais a fonte, até que eu cheguei nesse resultado aqui. E pensei, cara, chegamos num caminho. Só que quando o logotipo ele tava pronto, eu pensei, cara, eu acho que eu acertei, mas falta alguma coisa ainda. E aí eu comecei a pegar, tipo, de personalidade de outros formatos, para tentar simbolizar como se fosse a vela da igreja, né? A vela da arca, aliás. Porque a arca precisa de uma vela para andar, mas de não perder a sensação de marca. Então eu comecei a fazer essas questões das curvas. E uma coisa muito curiosa também é que esse logotipo, ele pode ser visto também como uma montanha. A Arca de Noé, ela se encontra no Monte Adarate. Depois do tempo, né, do dilúvio, ela fica localizada no Monte Adarate. Então faz sentido o logotipo ele ter esse formato também triangular, né? Então tem tudo incluso aqui. A Arca moderna é não perder a essência, trazer uma comunicação mais clara, mais relacionável, porque antes era, por ser mais pontiagudo, eu fico com essa sensação de que, opa, tem alguma coisa errada. Então a gente quis trazer algo mais relacionável, algo mais próximo das pessoas. Logo depois disso, eu parti diretamente para a apresentação da marca, tirei a paleta de cor das paredes da igreja e comecei a construir a apresentação a partir disso. Que isso daqui você encontra no meu Behance. Vou pedir pro Lucas colocar esse projeto, o link do projeto aí para você dar uma olhada com mais calma. Mas a concepção da marca ela foi toda baseada nisso que eu falei para vocês, gente, de que nós não somos uma instituição para ser contemplada, mas sim para servir as pessoas. E quanto mais relacionável possível for a marca, mais pessoas chegarão até a gente. E a gente tem tido testemunhos lindos, assim, daquilo que Deus tem feito, de pessoas passando na frente da igreja e entrando. Então tá sendo maravilhoso, assim, esse novo processo. E tem também o lançamento dos itens, né, que a gente vai fazer em breve, que é dos crachás, do sketchbook, eco bag, camiseta, o indie banner já tem pronto, as canecas também tem em produção. Então assim, tem muita coisa por vir ainda, que a gente está no processo. Mas a construção da marca, se vocês quiserem saber mais, podem me chamar. Eu tenho o maior prazer de explicar para vocês em mais detalhes como fazer isso, de simplificar também muitas coisas que parecem ser complicadas, mas não é complicado. É difícil, mas é simples, entendeu? Fiquem à vontade para me chamar. Eu espero que esse case aqui te inspire de alguma forma, designer, que se encontre do outro lado da tela, de colocar o pé, que Deus coloca o chão. E durante todo esse processo de construção de marca, não foi simplesmente um design, é uma batalha, cara. Eu tô comunicando algo que é de Cristo. Então, entendam, Cristo, ele é criativo, ele é criador, por isso nós somos criativos. E o Espírito Santo vai nos guiar para a construção das coisas. Basta a gente botar a cara a tapa, porque daí Deus vai fazendo o restante das coisas, sabe? Então esse é o case da Arca Church, espero que você tenha gostado. E fiquem à vontade para me chamar. Um abraço, um beijo no coração de vocês. Deus te abençoe.